exemplo, o usuário foi para a casa dele, na empresa tem um servidor proxy, na casa dele ele tem que desmarcar o proxy. Você já falou 1 milhão de vezes que precisa desmarcar o proxy, mas vai um usuário na casa dele, né? E te liga, ó, não está funcionando a internet. Você já desmarcou o proxy? Não, como que eu faço isso? Então você vai ficar 15 minutos no telefone num domingo explicando para ele como desmarcar o proxy. Legal, né? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de TI para você que é de TI também, tá? Tô com um fonezinho de ouvido aqui para ficar melhor o áudio para você. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre base de conhecimento. O que é isso, Leandro? Base de conhecimento? Ou talvez você fale, base de conhecimento, eu já tenho uma base de conhecimento. Base de conhecimento é o seguinte, você criar uma documentação aí que vai servir tanto para os seus usuários finais, usuários que utilizam dos seus serviços de suporte, tá? E aí você pode ser um cara que trabalha dentro de uma empresa prestando serviço de suporte para os usuários finais, pode ser um cara que tem vários clientes, é um prestador de serviço, pode ser um cara que trabalha em outras áreas, né? Área de desenvolvimento, servidores, de qualquer forma, a base de conhecimento, ela ajuda e muito você, tá? Nós vamos ver aqui que se você não tem uma base de conhecimento ainda, ou se você está negligenciando essa tarefa, se você está deixando de lado aí por muito tempo, você está deixando conhecimento e dinheiro vivo na mesa. To get where few get, to do what few do, you risk like few risk. Então é o seguinte, imagina que nós temos vários usuários ligando para o suporte e vários técnicos atendendo as solicitações, né? E esses técnicos, aqui nós já vamos começar com dois conceitos de conhecimento. Esses técnicos, eles têm dois tipos de conhecimento, tá? O primeiro conhecimento é o conhecimento tácito. Esse conhecimento é o conhecimento que já tem dentro dele, ele entrou na empresa para trabalhar, ou ele tem a empresa dele, e esse conhecimento está dentro dele, mas ele não colocou para fora ainda. É um conhecimento que vem das experiências de vida dele, das experiências dos empregos anteriores, das pesquisas, dos estudos, das palestras, eventos, cursos que ele já fez e está dentro dele, tá? O outro tipo de conhecimento é o conhecimento explícito, ou seja, um conhecimento que ele pode ir para o papel, né? Ele pode ser escrito, ele pode ser lido por outras pessoas, tá? O seu objetivo como gestor, se você assim for um gestor, ou o seu objetivo como técnico é transformar o conhecimento tácito, que é o que a gente tem dentro da gente, em explícito, sempre. Por quê? Porque isso vai reduzir muito o tempo de solução das coisas e nós vamos ver quais são as vantagens aí. Mas voltando lá na historinha que eu estava falando. Então os usuários ligam para o centro de suporte ou para o suporte técnico e tal, e podem ter aí vários técnicos ou poucos técnicos, depende de cada situação, né? Mas aí os técnicos, eles têm os conhecimentos na cabeça deles, o tácito e o explícito, né? Que pode ser algo que já esteja documentado. Mas o fato é, nem tudo nós conseguimos resolver assim, bate pronto. A gente sabe que na área de TI, no dia a dia acontecem muitas mudanças, inovações, tem muitas atualizações, né? Por exemplo, quem trabalha com Windows tem atualizações de segurança todo mês, tem novos vírus, novos ataques, tem muitas coisas acontecendo. E o que acontece? Para cada tipo de incidente, acontecimento que tem no ambiente que você trabalha, tem algumas coisas que você vai ter que diagnosticar, vai ter que conectar na máquina do usuário, pesquisar a solução, algo que você nunca viu, você vai perguntar para os seus colegas, alguém já viu isso? Não, ninguém viu, é novo. Então, algo que você nunca viu, você vai ter que diagnosticar, né? Depois vai ter que fazer uma investigação
pela internet. Geralmente você vai lá, vai colocar no Google, vai jogar no Google o problema, vai fazer testes para ver se aquela solução, né, pode ser uma solução de contorno ou pode ser uma solução definitiva, se aquela solução vai realmente resolver o problema. E aí você vai homologar e vai colocar em produção. Vai lá na máquina do usuário ou vai lá no servidor, vai lá na sua aplicação, vai colocar em produção, tá? E vamos supor que você fez todo esse trabalho, você gastou 4 horas para fazer isso. E daqui a 2 horas, um usuário liga de novo de outro departamento ou de outro cliente na central e pega um outro analista. E esse outro analista ele vai começar todo o processo novamente. Tá? Isso não é nada inteligente, né? Eu dei apenas um exemplo, mas a função da base de conhecimento, a principal função aí é você documentar aqueles incidentes que você leva um tempo para diagnosticar, investigar, fazer testes, homologar e depois colocar na produção, tá? Isso é uma pontinha de iceberg, fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver que é muito importante fazer uma base de conhecimento. Então, a gente já viu que a primeira função aí é documentar, tá? E agora eu vou falar de outras vantagens aí do suporte, de criar uma base de conhecimento. Então é o seguinte, quando você cria uma base de conhecimento, um local único, para os seus analistas, para os técnicos documentarem informações nessa base de conhecimento, você tem vários tipos de vantagem. Primeiro, compartilhamento de conhecimento, né? Quando o conhecimento ele não fica na cabeça das pessoas e ele é compartilhado entre todos os demais, né? Isso é muito bom porque vai diminuir, quando o usuário ligar no suporte, vai diminuir o tempo do atendimento, vai reduzir custos para a empresa, porque se um técnico ele já dá uma resposta aí, uma resposta padronizada, uma resposta que já foi pesquisada, já sabe que funciona, ele vai reduzir esse tempo e ele vai poder atender outros chamados que estão na fila, tá? Independente do técnico que atendeu o cliente, a resposta vai ser padronizada, a solução vai ser padronizada, então você não arrumou, acontece muito isso, né? Às vezes ter uma solução para um tipo de problema, de repente acontece de novo esse mesmo tipo de problema, tem uma outra solução, mas que não ficou muito boa, que continua acontecendo, uma solução de contorno. Não. Então, se acontecer aquilo, a gente sabe o que tem que fazer e todos vão fazer, tá? Fica padronizado. Então, o técnico consegue atender mais problemas, aí resolver mais problemas. Para os novos técnicos que entram na empresa, né, ou que vão entrar aí, começar a prestar suporte para os clientes, eles vão passar por um treinamento e a base de conhecimento, ela pode ser aí uma ferramenta de treinamento, né? Por que não? Então vai estar tudo documentado lá, ele vai ter uma ferramenta de conhecimento. Esse novo técnico, ele vai poder se tornar produtivo no primeiro dia que ele entrar. Olha que maravilha. Então, independente do técnico, se o usuário liga e na base de conhecimento tem um problema que o usuário está falando, por exemplo, atualizou o meu Java e eu não consigo acessar o sistema XYZ, está dando uma mensagem aqui. Pô, esse cara, ele não conhece de repente, mas ele vai lá, vai buscar, só fazer isso. Então, beleza, ele vai lá e já vai conseguir se tornar produtivo. Olha que maravilha, ele vai resolver um chamado, né? A satisfação do técnico vai aumentar. Então, como ele vai conseguir resolver mais problemas e aquilo vai estar organizado, ele vai se sentir parte de uma coisa, de uma empresa organizada, de uma coisa maior. Esses problemas pequenininhos, eles não vão tirar tanto tempo dos seus técnicos, né? Eles vão poder focar em coisas maiores e às vezes isso é uma questão assim de satisfação pessoal da pessoa. Ele sente que ele está evoluindo. Poxa, hoje eu consegui estudar 1 hora no meu trabalho, consegui aprender um negócio bem bacana, não fiquei só naquele feijão com arroz, atendendo probleminhas pequenos lá com os usuários, que isso às vezes desmotiva o técnico. Já trabalhei com muitos técnicos e eu sei que isso acontece.
que mais que a base de conhecimento faz? Ela evita ilhas de conhecimento, pessoas que são arrogantes, pessoas que detêm o conhecimento inteiro para elas e evita essas ilhas de conhecimento. Quando você documenta e compartilha, todas as pessoas ficam no mesmo nível, né? Ela permite também ausências. Então, por exemplo, se eu faço parte de uma equipe e, eu não posso faltar, porque se eu faltar, o negócio vai parar. Puxa, tem que fazer todo dia, tem que fazer aquele negocinho lá, tem que iniciar aquele serviço no servidor, tudo manual, né? Tem que fazer aquele outro serviço, porque tem que limpar o spooler da impressão, porque eu tenho certeza que ele vai parar e não sei o que e tal. Não. Se você documenta tudo o que precisa ser feito, se você automatiza, aí já é outra coisa, né? Mas se você automatiza, as coisas não vão parar. Agora, se você documenta o que precisa ser feito, se acontece determinado problema, os outros membros da sua equipe vão ficar sabendo, vão poder resolver também, tá? Então, acho que é isso. Eu cobri, eu estou vendo aqui, eu fiz algumas anotações. Eu cobri, eu acho que a maioria das vantagens de criar uma base de conhecimento. Então, redução de tempo, compartilhamento de conhecimento, consegue aí ser muito mais eficaz, eficiente no atendimento, etc, etc, etc. Então, vamos lá. Agora, a base de conhecimento para o usuário, a importância da base de conhecimento para o usuário. A gente falou dos técnicos, né? Os técnicos que trabalham dentro de uma empresa. E às vezes pode ser você só que está me assistindo, trabalha sozinho e de repente tem aí vários clientes, trabalha com vários clientes. Para você também é muito importante porque você não tem tempo. Afinal de contas, eu acho que ninguém tem tempo. Quando nós temos uma equipe grande, salvas as exceções, os técnicos ficam tomados o dia todo, tá? Correndo atrás de problemas e tal. Bom, qual a importância da base de conhecimento para os usuários agora? Então, o usuário, olha que maravilha, o usuário ele vai ficar apto a resolver pequenos problemas, aqueles problemas que ele liga lá no suporte. Toda vez que atualiza o Windows, o usuário liga no suporte para falar que ele não está conseguindo acessar determinado site. E aí você vai lá no Internet Explorer, vai lá na abinha lá de propriedades e vê que o site, ele não saiu o site do modo de exibição de compatibilidade. Pronto, parou de funcionar. Então você vai colocar isso na base de conhecimento e vai orientar o seu usuário. Olha, toda vez que acontecer isso, você pode vir aqui que tem um passo a passo para resolver. Essa é uma forma de resolver, né? Outra forma seria criar um script de colocar o site lá toda vez, eu não sei. Mas nós estamos falando aqui de base de conhecimento, tá? Outra vantagem da base de conhecimento para o usuário, né? Vai aumentar o nível de satisfação do usuário. O usuário não vai ter que... Você pensa que o usuário, ele gosta de te ligar, de ligar para o suporte? Muitas vezes não. O usuário ele só quer resolver o trabalho dele, ele quer atender de forma mais rápida o cliente dele que está cobrando ele. Então, muitas vezes ele simplesmente quer fazer o trabalho dele. Então, se você disponibilizar uma ferramenta para ele, e se essa ferramenta for útil, for boa, for organizada, se ele se sentir confortável e principalmente resolver o problema dele, você pode ter certeza que ele vai voltar, né, nos próximos problemas a consultar essa ferramenta. Então, vai aumentar a satisfação desse usuário. O usuário vai ficar contente, poxa, consegui resolver o meu problema aqui. Outra vantagem da base de conhecimento. O usuário ele vai ter um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim, por que não? Se você tiver tudo documentado e o sistema ficar no ar todo o tempo, 24 por 7, então o usuário ele está na casa dele, ele teve um problema, teve que trabalhar no final de semana, ele não vai te ligar. Ele vai acessar a base de conhecimentos, vai tentar resolver o problema por si próprio, vai reduzir os custos internos. Por que não? Olha só, o usuário
Ele não vai demandar do suporte. Se ele não demanda do suporte, o suporte pode usar o tempo para fazer coisas mais nobres, outras coisas, fazer treinamentos, trabalhar em redução de custos para a empresa, por exemplo, e o usuário ele vai focar na área dele, vai conseguir a vida dele, tá? Então, vai reduzir custos para a empresa. Uma base de conhecimento bem feita, ela reduz custos para a empresa, tá? Reduz chamados bobos, chamados reincidentes que acontecem sempre e que você tem que orientar os usuários, né? Por exemplo, o usuário foi para a casa dele, na empresa tem um servidor proxy, na casa dele ele tem que desmarcar o proxy. Você já falou 1 milhão de vezes que precisa desmarcar o proxy, mas vai um usuário na casa dele, né? E te liga, ó, não está funcionando a internet. Você já desmarcou o proxy? Não, como que eu faço isso? Então você vai ficar 15 minutos no telefone, num domingo, explicando para ele como desmarcar o proxy. Legal, né? E agora, se você quiser saber como montar uma base de conhecimento, né? O que tem que ter numa base de conhecimento e tal, entra lá, eu vou fazer um artigo, tá? Esse vídeo era para explicar um pouco sobre a base de conhecimento. Entra lá no meu site, leandropratavas.com.br, vai ter um artigo, vai lá na parte de artigos, vai ter um artigo como montar a base de conhecimento. Vai ter essas informações que eu falei aqui, mais a informação de como montar uma base de conhecimento. Leandro, qual é o sistema que você usa para a base de conhecimento? O sistema que eu uso é o Freshdesk, eu já falei aqui em alguns outros vídeos, tá? Tem a versão gratuita, a versão paga, mas na versão gratuita você já consegue aí montar uma base de conhecimento, separar por categorias, né? Eu tenho lá, por exemplo, o Windows Server 2008, o Windows Server 2012, estações de trabalho, Java, sistema XYZ, tem várias coisas e dentro de cada categoria eu separo por erro ou problema, né? Então quando tem erro ou problema eu coloco lá e coloco artigos lá dentro, né? Ou também tem documentação. De repente tem alguma documentação do Windows 2008 que eu preciso saber, do Hyper-V, alguma coisa, etc. Tem alguma documentação do Java, alguma coisa assim, tá? Então eu vou criando categorias embaixo de uma categoria pai e vou criando artigos dentro dessas categorias. E o mais legal desse sistema do Freshdesk, né, é que você pode publicar. Eu tenho vários clientes, eu atendo diversos clientes, você pode publicar para clientes específicos ou pode ser somente para o Service Desk. Você define se só os técnicos, se essa é uma instrução interna, né, de trabalho, um procedimento interno, ou se você quer publicar para cada cliente, porque os clientes vejam, para que os usuários entrem e se sirvam, né, um self-service portal. Os clientes conseguem entrar, né, os usuários entrarem com o seu usuário e senha e se servir ali das soluções. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você não tem uma base de conhecimento, você precisa ter uma base de conhecimento, tá? Para deixar o dinheiro na mesa. Agora uma lição de casa para você, né? Tem dois tipos aí de conhecimento que você pode fazer a base de conhecimento. Você pode usar de matéria-prima, né, para fazer a base de conhecimento. O primeiro tipo de conhecimento, se você já tem um sistema de chamados, você já deve ter tudo registrado lá, você pode garimpar esses chamados dos últimos, sei lá, 6 meses a 1 ano, pegar esses chamados e garimpá-los, criar um procedimento definindo o problema e a solução. Essa solução pode ser de contorno ou pode ser uma solução definitiva, tá? Essa é uma primeira forma. E a segunda forma é você adotar daqui para frente um procedimento, aí um processo, na verdade, dentro da sua equipe, para que quando eles atendem um chamado, se esse assunto não estiver na base de conhecimento, eles vão passar a registrar, tá? Agora, Leandro, meus técnicos não têm tempo, já falta tempo hoje, imagina se eles vão criar conteúdos aí, base de conhecimento, ou os técnicos, eles não gostam de escrever, eles não gostam de escrever. Muito comum nessa área de TI,
as pessoas não gostarem de documentar e tal, falando a verdade, né? As pessoas não gostam de documentar. Eu já trabalhei com muita gente que foi, na hora que eu falava para documentar, as pessoas não gostavam de documentar, tá? Eu mesmo, às vezes, não gosto de documentar e a verdade é o seguinte, se você não tem tempo, não dá para fazer as duas coisas. Nesse caso, você pode eleger alguém, ou você mesmo, se você for um gestor da área de TI, né? Você pode simplesmente você garimpar os chamados e você ficar de olho nas coisas que acontecem e ir colocando dentro desse sistema da base de conhecimento, né? As coisas que acontecem. E de repente, se você for um exemplo aí para os seus funcionários, se você for um exemplo para a sua equipe, de repente eles vão começar também a ver valor nisso e também vão começar a te ajudar a documentar. Tá legal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like aí, me ajuda a compartilhar isso no YouTube. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e dá uma olhada, continua, se você quiser continuar esse aprendizado da base de conhecimento, que é muito importante, continua lá no meu site, né? leandropratavas.com.br, vai ter um artigo de como montar a base de conhecimento, tá legal? Então, até o próximo vídeo, um abraço, tchau!